Olha pela negativa do João Goberno, do Nuno Gonçalves e do António Oliveira esta semana. É o fundo da semana. Começo por ti, João Goberno. Pois, eu gostava de... Deixa-me sublinhar também o gesto solidário do plantel do Benfica, que deixou uma mensagem ao adepto que sofreu lesões extraordinariamente graves. Eu, quando escolhi o fundo, acho que, em consciência, acho que não podia ser outro. E aquilo que pedi foi exatamente... Eu acho que esta imagem é uma coisa que é inadmissível. E espero que me reconheçam o seguinte: se aquele senhor que ali está, e que se chama Bruno Simões, fosse adepto do Futebol Clube do Porto ou do Sporting Clube de Portugal, continuaria a estar ali no fundo. Aquilo que me parece é que se subiu mais um patamar nas vergonhas, nas cenas lamentáveis do futebol português. Porque isto não foi uma rixa entre adeptos de claques. Isto não foi alguma coisa que se passasse à entrada, à saída de um estádio de futebol. Não foi algo que acontecesse durante um jogo. Isto foi uma emboscada. O termo, acho que é exatamente esse. Emboscada criminosa, comportamento bárbaro. Não, mas isso é o que diz o Benfica. Eu chamo-lhe emboscada e digo que há premeditação. Porque, tanto quanto li, há arremesso de 2 paralelos de cimento em 2 momentos diferentes. Portanto, houve uma primeira tentativa, houve um intervalo para descanso e depois um segundo arremesso. E acho que este é o pior caminho que podemos cruzar, até porque espero que haja bom senso e que este exemplo fique como um exemplo único. A pior coisa que se podia pensar agora era em retaliações, porque, como se sabe, o Sporting Clube de Portugal também vem muitas vezes ao Norte e os seus adeptos do Norte também vão muitas vezes ao Sul ver os jogos, e o mesmo para o Futebol Clube do Porto, ainda que com sentido geográfico inverso. A juntar a isto, e já o aflorei há bocadinho, acho que não há silêncio mais ensurdecedor que o silêncio que eu senti da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, que acho que até já nem se chama assim, mas chama-se Liga Portugal, ou seja o que for, e da Federação Portuguesa de Futebol. Aquilo que se passou foi um ataque a um autocarro onde provavelmente havia famílias, onde havia muitas senhoras, onde havia, eventualmente, não tenho a certeza, mas haveria crianças. Lógico. E isto não pode ser tolerado no futebol português. E volto a dizer, tanto se me dá que lá estivesse, que fosse a casa do Benfica de Barcelos, como se fosse a casa do Futebol Clube do Porto de Famalicão, como fosse a casa do Sporting de Freixo de Espada à Cinta. É igual. Isto é muito mais do que tudo o resto. Isto é aquilo que pode estragar de vez o futebol português. Mas não tem faltado, deixa-me dizer também, João, um conjunto de ações e de avisos, quer da Liga, quer sobretudo da Federação, para um conjunto de episódios de violência, não é? Pois, com certeza. E até de uma forma proativa, antes disto ter acontecido. Com certeza que sim. O que eu estranho é que, perante estes acontecimentos, não tenha havido pelo menos uma palavra de lamento e de pesar, não tenha havido, como houve, e bem, da parte do plantel do Sporting Benfica, não tenha havido uma palavra de solidariedade com aquele homem que durante dias se pensou que pudesse ter lesões irreparáveis e que ficou naquele estado que se viu. Quer dizer, eu acho que aquela fotografia... as situações são sempre um bocadinho diabolizante comparar situações, mas nós ficamos muito chocados com fotografias de circunstâncias de guerra, com circunstâncias provavelmente muito mais gravosas do que esta, mas quer dizer, deixar um ser humano, seja ele quem for, naquele estado, é uma coisa que brada aos céus, não é tolerável, não é tolerável de tudo. Nuno Gonçalves.